boa noite. Boa noite. O julgamento no Supremo está 3-1 contra o habeas corpus de Lula. Ainda faltam os votos de 7 ministros para se saber se o ex-presidente já pode ser preso. Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Roberto Barroso querem o imediato cumprimento da pena. Mas Gilmar Mendes prefere que se espere pela decisão do Superior Tribunal de Justiça. Lula acompanha a sessão no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Em Brasília, com manifestações pequenas, segurança evita confrontos. Declarações dos comandantes do Exército e da Aeronáutica sobre o julgamento geram tensão. O presidente Temer, sem citar os militares, defende a ordem jurídica. Polícia Federal acusa Dilma no inquérito sobre a Petrobras e a refinaria de Pasadena. O prejuízo no negócio é calculado em 740 milhões de dólares. Justiça Mineira vai julgar neste mês recurso do ex-governador Eduardo Azeredo. Numa ação que se arrasta há 11 anos, ele foi condenado no caso do Mensalão Tucano. O Jornal da Gazeta está no ar. Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, condenado em segunda instância, que tenta evitar sua prisão. Já dura mais de 5 horas a sessão do julgamento do habeas corpus da defesa de Lula no Supremo Tribunal Federal. Neste momento, o placar está em 3-1. 3 contra a concessão do habeas corpus e 1 a favor da concessão do habeas corpus e contra a possibilidade de prisão depois da condenação em segunda instância. Já votaram o relator, ministro Edson Fachin, depois Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso. Agora quem está com a palavra é a ministra Rosa Weber. O primeiro a votar foi o relator da Lava Jato na corte, o ministro Edson Fachin. Ele foi indicado ao Supremo pela ex-presidente Dilma Rousseff, do PT. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, abriu a sessão à tarde por volta das 2h10. O plenário estava cheio, mas não lotado. Ela destacou a importância do julgamento de hoje. O rito que aqui tem isso se repetindo tem a significação do Poder Judiciário cumprindo o seu papel que é insubstituível na democracia, a Constituição assim determina e este Supremo Tribunal Federal assim cumpre. Logo após, o ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, começou a falar. O voto dele durou 33 minutos. Logo no início, Fachin ressaltou que a decisão do habeas corpus do ex-presidente no Supremo só tem validade para o caso do petista e não pode virar paradigma para rediscutir a prisão em segunda instância. E disse concordar com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que funciona como a terceira instância do Judiciário, que no mês passado rejeitou o habeas corpus e permitiu a execução provisória da pena contra o ex-presidente, mesmo sendo cabíveis ainda recursos a cortes superiores. O Superior Tribunal de Justiça, ao chancelar a determinação emanada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, se limitou a proferir decisão compatível com a jurisprudência desta Suprema Corte e, por expressa imposição legal, deve manter-se íntegra, estável e coerente. Durante o voto, o ministro refutou todas as ilegalidades apontadas pela defesa do ex-presidente Lula e negou o pedido de habeas corpus do petista. Ele destacou também que a corte não se rendeu aos anseios de punição a qualquer custo de parte da sociedade, tese difundida por advogados de Lula. Não verifico ilegalidade, abusividade ou teratologia no ato apontado como coator e meu voto é no sentido de denegar a ordem. É como voto. O ministro Gilmar Mendes pediu para antecipar o voto e foi o segundo a analisar o habeas corpus de Lula. Ele votou a favor do ex-presidente e disse que o clamor das ruas não deve pautar as decisões. Em 2002, Gilmar Mendes foi indicado para o Supremo pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. O ministro lembrou que passou a integrar o tribunal no governo FHC e disse que desde então nunca viu uma mídia tão opressiva e chantagista. Ele também afirmou que o atual quadro de intolerância no Brasil é culpa do PT. Nunca vi uma mídia tão opressiva como aquela que se tem feito nesses anos.
nunca vi. Creio que nós devemos muito desse quadro hoje de intolerância do país à prática que o PT desenvolveu ao longo dos anos. Quando eu me lembro, por exemplo, dos ataques que hoje se fazem nas ruas às pessoas, eu me lembro dos ataques que fizeram aqueles grevistas de São Paulo a Mário Covas, doente, com câncer. E Zé Dirceu, líder, então, disse: bem feito, vai apanhar nas ruas e nas urnas. Os aprendizes aprenderam na oficina do diabo, essa gente que hoje está aí, fascistoides, atacando as pessoas. Ainda no começo do voto, Gilmar Mendes disse que é preciso acabar com penduricalhos do judiciário como auxílio moradia. Ao entrar no tema do julgamento, citou casos de réus que tiveram a prisão decretada depois da condenação em segunda instância, mas que foram soltos com análise dos recursos no Superior Tribunal de Justiça. Em casos que tais, ministro Fachin, nós que perfilhamos a doutrina, doutora Raquel, dos direitos humanos, como que ficamos nós? Se fosse só um caso, essas prisões automáticas em segundo grau, que depois se mostraram indevidas, fizeram-me repensar aquela conclusão a que se chegou no HC 126.292. Em 2016, o ministro foi a favor do cumprimento da pena, depois do julgamento em segunda instância. Hoje, ele mudou de posição e disse que é contra a onda de punitivismo. Eu não aceito o discurso de que estou preocupado com este ou aquele. É injusto, é indigno para comigo. Porque eu fui a Bangu, eu fui a Pedrinhas, eu perambulei o Brasil todo. Não fiz isto por demagogia, isso teve resultado. Não é porque, agora tem amigos deles que estão sendo atingidos. Coisa nenhuma, não opero com esse critério. Não existe isto. Demagogia barata, populismo vulgar. Quando a gente analisa os casos da Lava Jato, que a prisão em segunda instância é uma balela, porque na maioria dos casos ela começa em primeiro grau como prisão provisória. Há quase um ano, o ministro tem concedido diversos habeas corpus que causaram grande repercussão. No voto, ele falou sobre isso. Não é um, não é dois, não é três, não são muitos habeas corpus foram concedidos. Alguns foram denegados. O ministro falou que em crimes graves, como homicídio e tráfico de drogas, há a possibilidade de executar a pena após condenação em segundo grau. Depois de cerca de 1h15, Gilmar Mendes concedeu habeas corpus a Lula e disse que o cumprimento da pena dele deveria ocorrer após o julgamento de recurso pelo STJ. O ministro Alexandre de Moraes, indicado ao cargo pelo presidente Michel Temer, foi o terceiro a votar. Ele seguiu o voto do relator, contrário à concessão do habeas corpus ao ex-presidente Lula. Moraes invocou o histórico dos votos dos ministros que passaram nos últimos 30 anos pela Suprema Corte para defender a manutenção das prisões após condenações em segunda instância. Durante esse prazo de quase 30 anos, em 75% do período de vigência da Constituição de 88, prevaleceu, como prevalece no atual momento, prevaleceu a possibilidade da execução provisória. Da mesma forma, em 71% dos ministros desta Corte que atuaram desde 88 até hoje, são 34 no total, 71 ministros sempre foram favoráveis, 71% dos ministros foram favoráveis a esse posicionamento. 9 ministros, de 88 até hoje, de todos que atuaram, 9 ministros é que consagraram o posicionamento anterior, que vigeu durante 7 anos. E mesmo desses 9 ministros, 4 inicialmente adotavam a possibilidade de prisão, da execução provisória de prisão. Olha, obviamente, a interpretação constitucional, ela não é feita com base em estatísticas. A maioria, nem sempre, a posição da maioria é melhor do que a da minoria, mas é importante se colocar que não só seja quase 3/4 do tempo de vigência da Constituição, quase 3/4 dos ministros
que compuseram e compõem essa corte desde 88, sempre defenderam a possibilidade de prisão, da possibilidade de execução provisória da pena em segunda instância. Como poderíamos dizer que uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que simplesmente está aplicando o posicionamento dessa corte é ilegal, é abusiva? Nós não podemos presumir que decisão de primeiro e depois de segundo grau, que elas são erradas, sob pena de subverter o ordenamento jurídico. Todas são erradas. Quem tem cognição plena errou. Não. Se houver erro, se corrija. Se houver abuso, os tribunais superiores podem dar uma medida cautelar. Mas não se pode, eu repito, e novamente, pedindo verem as posições de contrário, entendo que não se pode transformar os tribunais de segunda instância em tribunais de passagem somente. O ex-presidente Lula passou o dia em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O repórter Luciano Penteado fala ao vivo lá do Sindicato dos Metalúrgicos. Olá, Luciano, boa noite. Gamberini, nós estamos aqui no terceiro andar da sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, no local que foi reservado para que a militância e os apoiadores de Lula acompanhem a votação lá em Brasília. Por enquanto, o clima aqui é tranquilo. Durante a tarde já teve batucada, manifestações culturais, muitos gritos de apoio ao ex-presidente e também palavras de ordem de repúdio ao sistema judiciário brasileiro. Lula está aqui no prédio, mas em outro local. Ele está no segundo andar, em uma sala reservada junto a outras lideranças do PT, entre elas a ex-presidente Dilma Rousseff. Até o momento, Lula não conversou nem com a imprensa e nem com os próprios apoiadores dele que estão aqui no sindicato. A expectativa é que após a votação ele faça um pronunciamento, mas essa informação, por enquanto, não foi confirmada pela assessoria de imprensa. Também não foi confirmado se Lula vai permanecer mesmo aqui no prédio até o final da votação. Bem, mais cedo, o ex-prefeito aqui de São Bernardo, Luiz Marinho, conversou com nós, com os jornalistas, e ele disse que qualquer que seja o resultado de hoje, no fim da votação, a liderança do PT vai sim se reunir para definir um posicionamento oficial da legenda daqui para frente. Bem, foi um dia de muita movimentação aqui em São Bernardo e que começou muito antes do início da sessão lá no Supremo. Lula chegou por volta das 11h30 da manhã e entrou pela garagem, sem falar com os jornalistas. A sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo já estava ocupada por apoiadores do petista. O grupo acompanhou de um telão a votação do habeas corpus da defesa de Lula no Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente, condenado em 2 instâncias da Justiça por corrupção e lavagem de dinheiro, não falou com a militância e assistiu à sessão no segundo andar do prédio em uma sala reservada, junto da ex-presidente Dilma Rousseff, os governadores petistas Fernando Pimentel, de Minas, Wellington Dias, do Piauí e Tião Viana, do Acre. Além de integrantes do próprio Partido dos Trabalhadores, também estiveram presentes representantes do movimento Povo Sem Medo, do movimento dos Trabalhadores Sem Teto e também do Sindicato dos Professores. Muitas dessas pessoas vieram para cá através de caravanas e de ônibus fretados vindos de vários pontos da Grande São Paulo. No meio da tarde, com a votação ainda em andamento, eles fizeram uma batucada em apoio a Lula e gritaram palavras de ordem, chamando o sistema judiciário de golpista e de fascista. O voto do ministro Gilmar Mendes contra a prisão de Lula foi comemorado com euforia entre os simpatizantes do PT. O ex-prefeito de São Bernardo e ex-ministro do Trabalho de Lula, Luiz Marinho, defendeu a inocência do aliado. Ele está sereno, está com a serenidade do inocente. A Constituição ela é clara e, portanto, se o Supremo for Supremo de verdade, for guardião da Constituição, vai julgar de forma muito serena, de forma muito tranquila, concedendo o habeas corpus do presidente Lula. Aqui em São Paulo, manifestantes que defendem o ex-presidente Lula se reúnem no centro da cidade. Nossa reportagem acompanha. Boa noite, Carla Rodeiro.
Olá, boa noite. Olha, manifestações favoráveis à manutenção da liberdade do ex-presidente Lula foram marcadas para 2 pontos da capital paulista. Na Praça do Patriarca, o protesto não aconteceu. E aqui na Praça da República, houve um ato de apoio ao ex-presidente que reuniu cerca de 50 pessoas e durou mais ou menos 1 hora. Ele foi encerrado agora há pouco porque os manifestantes decidiram seguir lá para o sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, onde Lula está. Bem, os grupos de oposição a Lula, como o MBL e o Vem Pra Rua, que ontem fizeram manifestações expressivas, não marcaram nada para hoje. Nesse momento, acontece um ato contra Lula no vão livre do MASP, mas também com pouca gente e que eles não interditam nenhuma faixa da Avenida Paulista. O que a gente imagina é que as pessoas estão atentas à votação do Supremo, que ainda não terminou. Bem, em Brasília, grupos favoráveis e contrários ao ex-presidente Lula, também em número menor que o esperado, se concentraram na esplanada dos ministérios. Segundo a Polícia Militar, cerca de 2.000 pessoas se reuniram nesta quarta-feira para acompanhar o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, no Distrito Federal. A chuva do começo da tarde atrapalhou a chegada dos manifestantes. Um número bem maior de pessoas era esperado pela equipe de segurança do governo, que montou um forte esquema. Vias foram interditadas e grades de contenção instaladas, impedindo a aproximação ao Supremo. A PM apreendeu vários cabos de madeira que estavam no porta-malas de um carro de manifestantes pró-Lula e também canivetes. Um grupo contrário ao petista conseguiu passar pela revista com fogos de artifício. Nós voltamos a falar do julgamento do habeas corpus da defesa de Lula no Supremo Tribunal Federal. Neste momento, o placar está 3-1 contra a concessão do habeas corpus. Já votaram o relator, ministro Edson Fachin, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber. Neste momento, lê o voto que, segundo analistas, pode decidir o julgamento. E agora vamos conversar ao vivo por telefone com o nosso comentarista de política, Josias de Souza, que está em Brasília. Boa noite, Josias. Qual é a análise que você faz do julgamento até agora? Boa noite a todos. Como explicitado pelo Gamberini, esse julgamento de hoje ele tem um placar muito esquemático. O tribunal está dividido ao meio, 5 votos pela concessão do habeas corpus a Lula, 5 votos contra a concessão do habeas corpus a Lula. Esse é mais ou menos o desenho do que se passa. Como são 11 ministros, o voto decisivo é justamente o voto que está sendo proferido neste momento pela ministra Rosa Weber. Ela encaminha o voto dela, evidentemente o voto pode dar um cavalo de pau no meio, mas ela encaminha o voto dela com muita coerência até aqui. Todos os votos contam e têm importância nesse julgamento de hoje, mas realmente o voto de Rosa Weber ele é decisivo, porque ele tem sido um voto de equilíbrio em relação a essa matéria da prisão na segunda instância. A possibilidade de o Supremo se encontrar um rumo ali que prevaleça a democracia dentro do próprio tribunal está no equilíbrio desse voto da ministra Rosa Weber. Ela tem adotado um comportamento que se repete sempre que ela trata desse tema, pela primeira vez no plenário, antes na turma que ela entrega no tribunal. E o que é o comportamento da ministra, que se reflete nos votos dela? Se o Supremo decidiu de uma maneira, a maneira A, ela aplica essa decisão A, mesmo que ela prefira a decisão B. O que significa nessa matéria de prisão em segundo grau? Rosa Weber é contra a prisão depois de uma sentença condenatória de segundo grau. Ela acha que só pode ser preso o sujeito que teve esgotadas as análises dos recursos nas 4 instâncias do judiciário, incluindo os tribunais superiores de Brasília. Mas ela, em respeito à colegialidade, em respeito à decisão da maioria do tribunal, que foi adotada em 2016, Rosa Weber vem seguindo a jurisprudência do tribunal, que é a favor, até aqui, da prisão na segunda instância. Josias. Assim, ela acha que preserva a autoridade do plenário
do Supremo Tribunal Federal. E até aqui ela está conduzindo o voto dela nessa direção. Vamos ver se ela conclui assim. Josias, você acha que ela vai manter essa posição de obedecer às decisões anteriores do plenário, mesmo numa votação em que se define novamente a jurisprudência do Supremo? Quando eu entrava no ar, quando nós iniciamos a nossa conversa, ela estava justamente tratando dessa matéria que você menciona. Ela tinha falado já da colegialidade, que é preciso respeitar as decisões colegiadas do tribunal, ainda que elas contrariem a sua posição pessoal. E ela dizia, quando entramos aqui no ar, que ela tem plena ciência de que, quando você está discutindo um tema em sessão plenária, no plenário do Supremo, é ali que a jurisprudência é definida e que ela é eventualmente rediscutida. Então ela estava justamente tratando disso, e aí nós vamos saber para onde ela vai conduzir o voto dela. Mas no início do voto, ela tinha dito que, e é algo que ela tinha já afirmado no julgamento de 2016, para que você altere uma jurisprudência que foi definida pela Suprema Corte, é preciso que tenha ocorrido algo muito relevante que justifique a mudança de jurisprudência. E ela não disse qual é a posição dela em relação a esse fato, se ela acha que houve ou não houve alguma coisa que tenha alterado. Mas se nós formos analisar friamente, não há nada que tenha mudado de 2016 para cá que justifique a alteração da jurisprudência. Só mudou uma coisa. De lá para cá, reduziu o nível de impunidade no Brasil, porque os réus, sobretudo corruptos, que antes não eram alcançados pela lei, passaram a ser. Tá bem, Josias, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Antes de Rosa Weber, quem votou foi o ministro Luiz Roberto Barroso, o quarto a votar. Ele também defendeu a prisão de Lula. Barroso foi indicado ao Supremo pela ex-presidente Dilma Rousseff, do PT. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou em seu voto o risco de se instituir a impunidade generalizada para salvar o ex-presidente Lula. Esse não é o país que eu gostaria de deixar para os meus filhos. Um paraíso de homicidas, estupradores e corruptos. Eu me recuso a participar, sem reagir, de um sistema de justiça que não funciona. Para ele, eventual mudança de entendimento sobre condenados em segunda instância poderia passar a mensagem de que o crime vai voltar a compensar, o que representaria um passo atrás muito largo para o país. Vamos voltar a ser muito parecidos com o que éramos antes. Um país feio e desonesto que dá os incentivos errados e extrai o pior das pessoas. Durante a fala dele, o ministro ressaltou ainda os efeitos fatais que o desvio de recursos por agentes públicos corruptos causa à população, como as mortes em filas de hospitais e estradas mal conservadas. Por essas razões jurídicas, por essas razões empíricas e por essas razões pragmáticas, e porque o país precisa de uma interpretação constitucional que ajude a superar este passado de impunidade e de incentivos errados para o mal, eu voto pela manutenção da jurisprudência. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandro entrevista o jurista Miguel Reale Júnior sobre o julgamento do habeas corpus de Lula no Supremo Tribunal Federal. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais marcou para o dia 24 deste mês o julgamento de um recurso do ex-governador do estado, Eduardo Azeredo, do PSDB. Ele foi condenado a 20 anos de prisão no caso que ficou conhecido como Mensalão Tucano. O resultado pode levar Azeredo à cadeia ou resultar na prescrição da punição. O julgamento do recurso acontece 11 anos depois da primeira denúncia contra Azeredo, em 2007. O único condenado no chamado Mensalão Mineiro, o ex-governador teve a pena confirmada pela segunda instância em 2017, pelos crimes de lavagem de dinheiro e peculato. O Tucano, que governou Minas Gerais entre 1995 e 1999, foi condenado por desviar verbas de empresas estatais por meio de contratos fictícios e usar dinheiro na sua campanha para a reeleição. O ex-governador alega ser inocente. Se o tribunal rejeitar os recursos, ele pode ser preso, porque o TJ Mineiro já autorizou a execução provisória da pena em agosto de 2017, desde que todos os recursos na segunda instância fossem esgotados.
Se o recurso for aceito, pode terminar com a prescrição da punição. A ex-presidente Dilma Rousseff foi responsabilizada por prejuízo de 740 milhões de dólares na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. A Polícia Federal terminou 2 perícias sobre a compra de Pasadena pela Petrobras. As 2 apontam falhas e responsabilizam o conselho da empresa pela negociação. Na época, Dilma Rousseff era a presidente do conselho. A operação foi em 2 etapas, em 2006 e 2012. A compra de 50% da refinaria custou 360 milhões de dólares. Um ano antes, a belga Astra Oil havia pago um valor muito menor pela refinaria inteira, 42 milhões. Em 2012, a Petrobras pagou mais 820 milhões de dólares pela segunda metade, que pertencia à empresa belga. Os laudos vão ser usados como prova para a abertura de investigação contra os integrantes do Conselho da estatal na época das negociações. E já foram anexados ao inquérito de Pasadena, que está nas mãos do juiz Sérgio Moro, em Curitiba. Nas ruas de São Paulo, as pessoas acompanharam como puderam a votação do habeas corpus do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal. Na região da Avenida Paulista, palco das grandes manifestações políticas, o movimento foi tranquilo durante a tarde. Meia hora antes do começo do julgamento do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula, a Avenida Paulista continuava com a correria e o trânsito de sempre. Quem estava no horário de almoço já sabia o que iria acontecer. Eu não sabia exatamente o dia, mas eu sabia que era essa semana. Já nos restaurantes, não parecia que havia pessoas muito preocupadas com isso. O julgamento começa e poucas TVs estão sintonizadas. Para quem não conseguiu acompanhar a votação, seja no celular ou em algum bar, algum restaurante, aqui em frente ao Parque Trianon, na Avenida Paulista, essa TV está chamando a atenção de quem passa. É na carroça do Lucena que muita gente se informa. Tem também cadeiras para quem quiser sentar e assistir. Para manter toda a estrutura, ele gasta R$ 700 por mês. O que me dá completamente essa luz que joga fora todos os dias que eu retiro e faço essa obra de arte. O critério para permanecer em algum canal vai de acordo com a audiência. Por enquanto o debate está dando, mas aos final do futebol acho que vai dar um pouquinho a mais, você tem ideia. Como vai jogar uns jogos ali dos campeões, eu vou ver se eu consigo colocar isso para o segundo tempo, senão vai ficar aí. As pessoas passam, param, ficam e vão embora. O seu Joás, de 53 anos, diz que vai ficar aqui até terminar o julgamento. Estou abdicando o resto do dia para o trabalho e vou prestar atenção na situação política, porque hoje está sendo decidido esse jogo de xadrez. As opiniões são divergentes, mas a curiosidade é unânime. Eu procurei saber que ia ser isso daí o julgamento e fiquei um pouco chateado, porque ele fez bastante coisa, sei lá, para mim pelo menos me ajudou bastante. Estou empolgado, né, para ver o resultado. E olha que eu votei no homem, eu cuspi para cima. E fica assim emocionado de ver o resultado dessas maracutaias todas. As publicações no Twitter do general Eduardo Vilas Boas, comandante do Exército, ainda repercutem hoje. Em um evento no Rio de Janeiro, o ministro da Segurança, Raul Jungmann, disse que é de 0 a 10 a chance do Brasil ter um golpe militar como o de 1964 é de -1. Raul Jungmann afirmou que as Forças Armadas são um ativo democrático no Brasil. O ministro defendeu o comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, que ontem publicou na rede social Twitter que nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Assegura à nação que o Exército brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. O ponto de vista do general Vilas Boas, com quem eu conversei hoje de manhã, inclusive, mais uma vez, praticamente conversamos sempre sobre isso e sobre outras coisas mais, exatamente de serenidade, de que esse momento que nós estamos vivendo, ele faz parte de uma situação que o país vive, mas há de passar, mas sempre de acordo com a Constituição e a legalidade. As publicações foram muito compartilhadas, mas receberam críticas por soarem como uma tentativa de pressionar o Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula e uma ameaça à democracia brasileira.
O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, comentou: "Isso definitivamente não é bom. Se for o que parece, outro 1964 será inaceitável, mas não acredito nisso realmente." Até o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que condenou o ex-presidente Lula a 12 anos e 1 mês de prisão, teve que publicar uma explicação sobre curtidas nos posts do general. A mensagem informa que houve uso indevido da senha do Twitter do TRF4 e que as curtidas não foram realizadas pelos gestores da página. O tribunal diz que vai tomar as medidas cabíveis sobre o incidente. O Ministério da Defesa divulgou nota que diz que o comandante do Exército mantém a coerência e o equilíbrio demonstrados em toda a sua gestão e que manifesta sua preocupação com os valores e com o legado que querem deixar para as futuras gerações. É uma mensagem de confiança e estímulo à concórdia. Em entrevista ao jornal O Globo, o ministro interino da pasta, general Joaquim Silva e Luna, negou que a mensagem de Vilas Boas seja uma ameaça de uso de força. Ele disse que a população pode ficar tranquila. Mesmo com os posicionamentos, a Procuradoria da República do Distrito Federal pediu que Silva e Luna se manifeste oficialmente sobre as publicações do comandante do Exército. Até agora, o presidente Michel Temer não falou diretamente sobre a questão, mas hoje aproveitou uma cerimônia no Palácio do Planalto para dizer que a democracia é o melhor dos regimes. O caso também repercutiu nas Forças Armadas. Hoje, o comandante da Aeronáutica, Nivaldo Luiz Rossato, afirmou em nota que nesses dias críticos para o país, nosso povo está polarizado, influenciado por diversos fatores. Por isso, é muito importante que nós, militares da ativa ou da reserva, integrantes das Forças Armadas, sigamos fielmente a Constituição sem nos empolgarmos a ponto de colocar nossas convicções pessoais acima daquelas das instituições. Um decreto federal de 2002, assinado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, prevê que é uma transgressão disciplinar a manifestação pública de um militar a respeito de assuntos de natureza político-partidária. Segundo o texto, após um julgamento, 6 penas podem ser aplicadas, que vão desde a advertência até o licenciamento, ou seja, o afastamento do militar. Depois das publicações no Twitter, o general Vilas Boas não voltou a se manifestar. O julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula também foi notícia em outros países. O jornal The Washington Post trouxe na sua edição online o clima de polarização no Brasil com o caso do ex-presidente. O Bloomberg lembrou que a possibilidade da candidatura de Lula nas próximas eleições presidenciais ainda depende da justiça eleitoral. O francês Libération lembrou que a tensão política no Brasil atingiu novos níveis nas últimas semanas, citando os tiros contra a caravana do ex-presidente no Sul. A BBC trouxe em seu site detalhes da biografia de Lula, os argumentos da defesa do ex-presidente no Supremo e o repúdio às acusações de corrupção. Além de mostrar a divisão entre os que acreditam na inocência e os que pedem a condenação de Lula, o espanhol El País acompanhou minuto a minuto os votos no Supremo. O argentino El Clarín mostrou outros casos judiciais do ex-presidente, como o do sítio em Atibaia e o pagamento de propinas da Odebrecht. O alemão Deutsche Welle discutiu a contradição entre as ruas cheias nos protestos pela prisão de Lula e a popularidade dele nas pesquisas eleitorais. O britânico The Guardian afirmou que, qualquer que fosse a decisão do STF, a polarização política no Brasil deve aumentar nos próximos meses. O português Público lembrou que, mesmo com a rejeição do habeas corpus, a prisão do ex-presidente não deve ser imediata, pois ele tem direito a um recurso no Tribunal de Porto Alegre. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Véspera desse julgamento, vendido como se relativo apenas à prisão imediata ou não de Lula. A tempo de pegar telejornal e manchetes, o comandante do Exército, general Vilas Boas, tuitou: "Compartilho o anseio de repúdio à impunidade." O general Vilas Boas é conterrâneo e amigo do general Etchegóin, o chefe dos sistemas de inteligência da presidência e do Brasil. Etchegóin foi nomeado por e serve a Temer, acusado de corrupção pela 3ª vez desde que presidente. Que repúdio os generais Vilas Boas e Etchegóin compartilharam publicamente a respeito disso. Para o julgamento sobre habeas corpus reduzido ao do Lula, o espetáculo pressão de sempre.
Nas manchetes, magnificação. 100 cidades pedem a prisão de Lula. Gilmar Mendes é insuspeito de ser petista. Há pouco, no plenário, atribuiu ao PT as raízes da intolerância, mas, citando inclusive o nazismo, opinou: nunca vi mídia tão opressiva, até chantagista. Se for se curvar a isso, melhor o Supremo deixar de existir. Véspera. Para atiçar a excitação, helicópteros voltaram a sobrevoar a Paulista. O príncipe imperial Dom Bertrand de Orleans e Bragança anunciou sua honrosa presença, cobrando a restauração da monarquia. Só faltou a lona. Aos manifestantes falta explicar onde estavam quando Temer torrava dezenas de bilhões para se salvar na Câmara. Onde estavam quando dos 52 milhões nas malas do Gedel. Onde protestos contra a corrupção quando dos irmãos Friboi, ou na corrida de 500 mil do Rocha Loures e ameaça de morte. Onde estão enquanto vendem pedaços do Brasil a troco de troco? Onde enquanto enterravam roubos da merenda e metrô em São Paulo, ou escondiam o Paulo Preto? Onde estavam em 2 anos de 120 mil homicídios, calados, escolhendo contra qual corrupção bradar ou calar? O que é mais urgente do que vidas humanas? A volta dos emudecidos às ruas. Em milhares de WhatsApps dos que convocavam, veio escrita e escancarada a confissão, aspas, ou você vai ou ele volta. Contra ele, por hora, faltam votos. Por isso, o vale tudo. Boa noite. O dono do Grupo Libra, Gonçalo Torrealba, admitiu à Polícia Federal que teve encontros com o presidente Michel Temer. Ele afirmou também que pediu ao coronel João Batista Lima, amigo íntimo do presidente, para intervir junto ao governo federal para prorrogar contratos no Porto de Santos em 2015. Mesmo com uma dívida de quase 3 bilhões de reais com a União, o Grupo Libra conseguiu renovar a concessão. Torrealba teve a prisão temporária decretada pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, na Operação Scala. Como estava nos Estados Unidos, o empresário não chegou a ser preso e prestou depoimento após voltar para o Brasil na segunda-feira. Hoje aqui em São Paulo foi dia de sol entre nuvens. A temperatura ficou entre 18 e 28 graus. Agora à noite ainda pode chuviscar aqui e ali de forma bem isolada. Vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo amanhã. O destaque da nossa previsão do tempo é a chuva a qualquer hora nessa faixa mais ao norte do Brasil, principalmente ali entre o Amapá e o litoral cearense. A meteorologia também prevê chuvas a qualquer hora, até de forte intensidade, entre o leste de Minas, sul capixaba e o norte fluminense. Vamos ver aqui como fica o dia em algumas capitais amanhã? Em Porto Alegre, máxima de 27 graus, com sol de manhã e chuvas a partir da tarde. Essa previsão vale também para Curitiba, mas por lá faz só 25 graus. Em BH, chuva a qualquer hora, com máxima em torno dos 28. E em Salvador, tempo firme e calorão de 32 graus. Para São Paulo, amanhã, uma massa de ar seco garante um dia de sol e tempo firme em grande parte do interior. Na região de Franca, no Vale do Paraíba, aqui na capital e na Baixada Santista, o sol aparece e chove rápido no fim da tarde, sem risco para temporais. A máxima vai aos 32 graus em Presidente Prudente e 33 em Presidente Bernardes. Dos 31 graus nas cidades de Ribeirão Preto e Araraquara, e no litoral faz até 29, tanto em Santos quanto em Caraguatatuba. Será que esquenta assim aqui na capital também? Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 18 e máxima amanhã à tarde de 28, com sol e chance de chuva a partir da tarde. Na sexta volta a fazer 27 com chuvas isoladas e nada muda no sábado, máxima também de 27 graus por aqui. Voltamos ao Supremo Tribunal Federal em Brasília, onde está sendo julgado neste momento o habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula. Neste momento, o placar está
4 contra e 1 a favor do habeas corpus e contra a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. Já votaram o relator, o ministro Edson Fachin, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso. A ministra Rosa Weber foi a última a votar e seguiu o relator Edson Fachin. Ela foi fiel na balança e tudo indica que Lula será preso. Agora a sessão foi suspensa temporariamente pela ministra Carmen Lúcia. As testemunhas de acusação do processo que envolve Joesley e Wesley Batista começaram a prestar depoimento hoje à Justiça Federal aqui em São Paulo. Um perito criminal, um delegado da Polícia Federal e funcionários da Comissão de Valores Mobiliários são ouvidos. Os irmãos donos da JBS Friboi são acusados de manipulação do mercado e uso indevido de informação privilegiada. Depois desta etapa, nos dias 9 e 10 de abril, é a vez das testemunhas de defesa prestarem depoimentos. Na sequência, Joesley e Wesley serão interrogados. Os dois empresários foram presos em setembro do ano passado, mas recorreram e atualmente cumprem medidas cautelares. Vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O destino de Lula na justiça vai fazer alguma diferença para a economia? Pode fazer, mas por motivos um tanto complicados. Quanto mais tempo Lula continuar candidato, mesmo preso, maior será a incerteza sobre o resultado da eleição. Lula vai ser candidato? É muito difícil que isso aconteça. Sendo preso ou não, o ex-presidente foi condenado em segunda instância. Assim, virou ficha suja. Apenas uma revolução jurídica permitiria a sua candidatura. Mas, enquanto Lula aparecer como líder nas pesquisas, vai ficar mais difícil saber quantos votos têm os demais pré-candidatos ou já candidatos a presidente. Quer dizer, ninguém sabe muito bem para quem irão os votos dos eleitores do petista quando ele sair da disputa oficialmente. Logo, fica mais difícil saber quem vai ganhar, claro. E daí? Pode ser então que ganhe um outro candidato que não agrade aos donos do dinheiro, aos investidores do mercado financeiro, aos credores do governo e aos empresários. Goste-se ou não do chamado mercado, isso tem influência real. Se fica aberta a possibilidade de vitória de um candidato que desagrade ao mercado, algumas coisas acontecem. Primeiro, é possível que o dólar suba e também as taxas de juros. Segundo, com esse aumento de incerteza e de problemas na economia, dólar e juros altos, pode ser que as empresas suspendam investimentos e novas contratações. Terceiro, com essa incerteza geral, pode ser que muito consumidor deixe de gastar com medo de um futuro mais nebuloso. E isso não quer dizer necessariamente que o mercado está certo ou errado. Quer dizer apenas que, com o aumento da incerteza sobre a eleição, o mau humor na economia deve aumentar. Quanto ao mau humor, pode ser uma coisa passageira. Tudo depende dos programas dos candidatos que vão ficar. E tudo isso é apenas uma hipótese. Um outro candidato pode começar a subir nas pesquisas logo, semana que vem. Pode ser que, mesmo o Lula desistindo em breve, apareça um petista bom de voto. Tudo isso é muito especulativo, mas quanto maior a incerteza na eleição e quanto maior a chance de vitória de um candidato que confronte o mercado, maior a chance de haver alguma perturbação. Mas, provavelmente, até julho não vamos saber grande coisa disso. Boa noite. Nós voltamos a falar do Sindicato dos Metalúrgicos, onde está o repórter Luciano Penteado. Olá, Luciano. Pois é, Gamberini, a transmissão da sessão lá em Brasília foi interrompida aqui, diante desse intervalo. E agora há pouco o que a gente observou é que houve muitas vaias dos militantes do PT quando a ministra Rosa Weber decretou, de fato, anunciou o seu voto contra o habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula. Com o placar atual em 4-1, contra a defesa do ex-presidente Lula, a tendência é de que o ex-presidente possa ser, de fato, ser preso. Bem, mas a gente continua por aqui porque tem muita movimentação desses apoiadores. A expectativa é por um pronunciamento de Lula, mas até agora a assessoria de imprensa não confirmou se vai haver, de fato, esse discurso agora ou depois, por exemplo, ao final da votação. A gente segue acompanhando. Durante a tarde houve muitos gritos de apoio ao ex-presidente, também palavras de ordem contra o sistema judiciário. Por enquanto, o presidente Lula não apareceu aqui no terceiro andar, onde permanece a militância, não conversou com a imprensa e nem com os apoiadores dele. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luciano. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista o jurista Miguel Reale Júnior sobre o julgamento do habeas corpus de Lula no STF. Até já. O julgamento no STF do pedido de habeas corpus de Lula é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandre.
Entrevisto o jurista Miguel Reale Júnior, professor titular livre-docente da Faculdade de Direito da USP, com extensa e densa carreira na vida pública nacional. Foi secretário de Estado no governo de São Paulo por 2 vezes, ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso, autor de diversos livros de doutrina e de uma coletânea de pareceres jurídicos e é um dos autores do pedido do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Muito obrigada, professor, por estar conosco. E um dia hoje, né, de muita expectativa em todo o país e principalmente em relação ao voto da ministra Rosa Weber, né, em que se dizia que ela daria o voto que seria decisivo. Proferiu o voto. Estamos aí 4-1, não em favor a Lula, em desfavor a Lula. Diante dos demais ministros que temos para saber qual será o voto, qual é a sua expectativa? Ficou decidido? Maria Lídia, boa noite. É uma satisfação estar aqui no dia em que esse habeas corpus é negado pelo Supremo Tribunal Federal. E é negado porque já se sabe da posição dos demais ministros, era sabida a posição dos demais ministros, e, portanto, o Fux e a Carmen Lúcia deverão também negar o habeas corpus. Portanto, para negar o habeas corpus, são 6 votos já garantidos certos. Né? E o voto do ministro Barroso, o Luiz Roberto Barroso, foi, sem dúvida nenhuma, até emocionante. Né? Porque ele mostra, e nós advogados devemos ter essa visão, não uma visão estreita de olhar apenas o interesse dos nossos clientes. Mas se o advogado é essencial à justiça, ele deve olhar também o interesse da sociedade. Existe um juízo de ponderação, é um número mínimo, como Barroso demonstrou, de recursos especiais ou recursos extraordinários que são concedidos para absolvição, chega a ser 1%. Só que a possibilidade de você postergar a execução provisória da sentença por via de um recurso especial ou de um recurso extraordinário, gera a convicção, gera a certeza na sociedade da impunidade. Porque são recursos que vão demorar muitos anos, 5, 6 anos. Quando vier a solução negativa, aí é que se vai aplicar a pena. Mas quando se vai aplicar a pena, está prescrito. Ou o fato já deixou de... a resposta penal. Porque é fundamental para a sociedade que exista um direito penal que seja eficaz. Eficaz no sentido de ser aplicado. Porque se ele não é aplicado, esse é um malefício para toda a sociedade. A sociedade vai se sentir insegura, a sociedade não vai acreditar que o Estado está cumprindo com o seu dever de punir. Porque ele pune não vingativamente, mas ele pune para a proteção da sociedade contra os atos ilícitos. E o argumento que a aplicação da sentença após julgamento em segunda instância é um desrespeito a um princípio que é básico em direito, que é a questão da presunção da inocência. Nesse sentido, o tribunal passa por cima da base de um preceito constitucional? Não, pelo contrário, no inciso 51 da Constituição, inciso 51 do artigo 5º, diz lá, não haverá prisão a não ser em flagrante e por ordem da autoridade judiciária. Não está dizendo que a prisão depende do trânsito em julgado. Mais abaixo se diz, né? Ninguém será considerado culpado sem o trânsito julgado. Culpado para quê? Culpado para ser considerado reincidente. Culpado para perder os direitos políticos. Mas não para a execução da sentença. Porque se for isto, com o sistema brasileiro de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, se posterga a resposta penal em prejuízo de todos, em prejuízo de toda a sociedade. E aí há uma imensa descrença no judiciário, uma imensa descrença, cria-se o que eu posso dizer, uma anomia. Ou seja, já que a lei não é aplicada, por que eu vou respeitá-la? É interessante, o senhor falou da credibilidade. Na realidade, o Supremo estava aí com todos os olhares voltados para ele. As decisões com um toque político muito acentuado, o que se chama da politização da justiça, vinha acontecendo de forma recorrente e com isso, a credibilidade no Supremo e o argumento de que ministros estariam votando segundo suas concepções
percepções políticas pessoais e não com base no preceito legal, como guardião que cada um deles é da Constituição. Com uma decisão como a de hoje, fica resgatada, ao menos em parte, essa credibilidade para quem pensa assim? Muito boa a sua pergunta, exatamente. Se a decisão fosse contrária, vamos raciocinar, haveria uma descrença da justiça. Haveria uma descrença no sistema de repressão penal que todo o país tem que ter para dar sensação, pelo menos sensação de segurança. Então, e o pior seria um habeas corpus decidindo assim, sendo o paciente, sendo o réu, objeto desse habeas corpus, o Lula. Portanto, a noção clara que ia passar é que a justiça não é igual para todos. Foi feita uma justiça privilegiada para ele. Quer dizer, agora, supondo que isso vá até o fim. Mas não se fere o princípio da presunção de inocência, voltando à sua questão anterior, porque toda a questão de mérito já foi decidida na primeira e na segunda instância. E como destacou Alexandre Moraes na votação e o Barroso, não há documento internacional de direitos humanos ou Carta Internacional de Direitos do Homem que exija que haja o trânsito julgado para o início da execução da pena. Não dá. E se nós formos fazer uma ponderação, se existe 1%, menos de 1%, de decisões dos tribunais superiores modificando a sentença de segunda instância, nós iremos fazer o seguinte: para este 1%, nós vamos colocar a sociedade toda em risco, nós vamos colocar a sociedade em receio e medo absoluto de que a lei penal não existe porque ela não é eficaz. Imagine, a sensação que se tem já no país é esta, e isso não pode prevalecer. Não é? Eu falo isso como advogado. Eu, como advogado, eu tenho que ver o interesse da justiça com olhos mais abertos do que senão o interesse de um cliente A, B ou C meu. Agora, para encerrar, olhando para o futuro, se de fato, ao final do julgamento de hoje, não for concedido o habeas corpus solicitado pela defesa do presidente Lula e ele, segundo aí os preceitos legais, ele for preso, Lula poderá registrar a candidatura à presidência da República, como o PT já disse que vai manter? Para encerrar. Bom, primeiro, ele é ficha suja, portanto, isso é fato que a concessão ou não do habeas corpus não interferiria. E que ele é ficha suja. É conclusivo esse entendimento? É conclusivo esse entendimento. A lei da ficha suja foi, inclusive, reconhecida constitucional pelo Supremo Tribunal Federal e estabelece que a condenação em segunda instância leva à impossibilidade da elegibilidade. Ele não poderá ter registro. E muito mais ainda se ele for preso ou se ele fugir de uma mandado de prisão. Ele diz que não existe essa hipótese. Não sei. Eu tenho dúvidas. E aí, sim, é evidente que ele não poderá ser candidato. Seria um exemplo absolutamente negativo que um homem condenado a 12 anos por corrupção e lavagem de dinheiro e preso fosse candidato à presidência da República. Okay. Não é? Ou mesmo que não fosse preso, fosse candidato à presidência da República. O que vai fazer quando a condenação se afirmar? Vão deixá-lo preso em prisão domiciliar no Alvorada? Com um presidente com tornozeleira eletrônica? Não. Seria um ridículo mundial. Né? Então, evidentemente que, eu ponho até no termo de ridículo, mas seria uma afronta ética absoluta. Okay. Portanto, eu creio que nós nos salvamos de uma boa. E eu agradeço muito sua presença no Jornal da Gazeta. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigado, Mariane. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Nesta quinta, 2 da tarde no Mulheres, veja as previsões do baralho cigano com Maria Itália.